Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que o Botafogo finalmente venceu, né, no Campeonato Brasileiro, venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aí, né, e o Botafogo se mostrou aí que realmente é o pai do Fluminense. Venceu mais uma vez o clássico contra o Fluminense e agora assume a 8ª posição no Campeonato Brasileiro. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando dessa vitória do Fogão? Então assiste esse vídeo até o final. Eu não vou ler essa frase não, Vini. Lê o que tá escrito ali. Não, calma aí, tem que ler, ué. Tem que ler. Não Segue vou ler. a freguesia. O Cris não merece isso. O Botafogo merece. O Cris. Ele falou que ia ser 3-0 Fluminense. Deixa eu Não, falar de merece sim, merece sim. A minha memória é boa. Vem cá, o Cris é mó falso. Segue a sonso, freguesia, Cris. Verdade, eu não tinha lembrado. Ele falou. O Botafogo venceu o Fluminense. Foi 3-0 o Fluminense? Não, que foi ele 2-0 o Botafogo. Roda aí o VT. Jogando no Nilton, a primeira chance foi do Botafogo em chute de Igor Jesus. O alvinegro entrou mais ligado no jogo e logo teve outra chance em chute de Matheus Martins para a defesa de Fábio. Na sequência, Igor Jesus deu belo passe para Vitinho abrir o placar. Com pouca criatividade, o Flu tentou encabeçada de cano. Mas a pressão do Botafogo seguia. Igor Jesus cabeceou livre e mandou na trave. Nesse lance, a defesa tricolor salvou em cima da linha. Em uma das poucas oportunidades do Flu, John fez uma bela defesa. Mesmo de longe, Arias cobrou falta e mandou na quina da trave. O colombiano ainda foi derrubado por Gregory dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Com o Flu avançando, o Botafogo fechou o jogo em contra-ataque. Savarino avançou com velocidade e chutou no cantinho do gol de Fábio para sacramentar a vitória do alvinegro. Final, Botafogo 2, Fluminense 0. Jefferson Savarino, o nome dele. Daniel Dutra, nosso estagiário, fez essa arte aqui, Vini. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? 1037 dias que o Fluminense não vence o Botafogo. Aí ele falou, Fernanda, fiz uma... Olha aí, freguesia, Botafogo, tá em crise, chama o Flu. Parou, Daniel! Ô, Daniel! Calma aí, é justo, Fernandinha. Porque assim, não são 8 jogos. São 8 vitórias. Não tem isso de, empatezinho aqui, acolá. Desde 2022. De lá pra cá, quantos treinadores? Vamos lá. O Fluminense perdeu pro Lúcio Flávio. Pro Carlos Leiria. É isso, pô. Não dá, ué. Tem que zoar mesmo. Que, inclusive, vocês até atrapalharam o nosso ano. Porque naquela vitória do Lúcio Flávio com o Fluminense, a gente achou o quê? Pedrosa, tamo bem. E depois fomos enganados. Era parabéns cilada, pela arte, Daniel. Mandou Muito bem, boa. cara. Mandou bem. Beijo parabéns. pro Daniel. Agora jogou bem o Fogão, sobretudo no primeiro tempo, Sim. né, Pedrosa? Mudou a formação, utilizou um 4-4-2, deixou o Mastriano e o Igor Jesus mais, digamos assim, fazendo companhia um ao outro. São dois jogadores que eu considero técnicos. O Savarino construindo por dentro também, pra mim, joga muito mais do que qualquer outra posição dele. E aí eu acho que o Botafogo teve um ímpeto melhor, teve um primeiro tempo muito melhor do que o do Fluminense. Foi um massacre no primeiro tempo, praticamente. O Fábio evitou uma derrota ainda maior. E no segundo tempo, o Botafogo, com o resultado na mão, correu até riscos. Mas entregou a bola para o Fluminense. Fluminense com uma posse muito lenta. E vai uma crítica muito ao Renato Gaúcho, que não viajou, mandou a equipe para lá e não conseguiu fazer o Fluminense jogar 20 centavos de futebol contra o Botafogo, mesmo com uma semana de treinamentos. Então, para mim, o Botafogo foi vencedor da partida com méritos. Os melhores momentos do Clássico na tela, porque o Bigode tá todo felizinho que o Botafogo dele ganhou. Não. Aí, Bigode. Eu não torço pelo Botafogo, não é o meu time de coração, mas sim, eu tenho um time carinho... de fígado, de eu costela. tenho um carinho pelo Botafogo e é um grande absurdo você dizer que o primeiro tempo não foi bom, porque o primeiro tempo foi maravilhoso, especialmente pela ótica do botafoguense. Demais! Eu acho que a gente gosta muito de criticar, né, quando as coisas não vão bem, mas o Renato Paiva, ele foi muito bem nas escolhas dele para esse jogo. Você mexer no esquema, você jogar com 2 centroavantes, você faz com que o Igor Jesus tenha mais liberdade. E isso foi elogiado pelo próprio Igor Jesus depois do jogo. A gente bateu um papo com ele lá no estádio. E para mim ele foi um dos grandes nomes desse jogo, desse duelo contra o Fluminense, porque o Savarino também, minha Nossa Senhora, o que esse venezuelano tá jogando é brincadeira, Ele tá jogando muita bola e a gente conseguiu, eu pelo menos consegui observar, eu estava no estádio, inclusive, trabalhando, que o Savarino não ficou tão sobrecarregado assim como vinha acontecendo nos últimos jogos.
e o Igor Jesus participando muito mais do jogo. Eu acho que isso deu uma outra dinâmica para o time do Botafogo, porque você deixava o Mastriani lá dentro e aí ele ficava entre os zagueiros, enquanto o Igor Jesus rodeava e conseguia, nessa movimentação, gerar muito espaço para o Botafogo e até mesmo construir algumas jogadas de perigo. Então foi uma vitória absolutamente incontestável do Botafogo, pelo que o Botafogo produziu e pelo que o Fluminense não produziu. Talvez se a gente pudesse falar algo de positivo do lado do Fluminense nesse jogo, foi o Fábio, que também é chovendo molhado, né? É um profissional absurdo, que um cara que tem a idade que ele tem e continua performando de uma forma assim que é muito raro no futebol mundial. Eu não digo nem só aqui no Brasil, mas é raro no futebol mundial você ver um cara com 44 anos fazer o que o Fábio faz. Então acho que é importante o Fluminense também ter um pouco de olho aberto, porque tudo bem, o último jogo foi com um time alternativo, um empate, mas esse jogo contra o Botafogo, você ter ficado no Rio de Janeiro uma semana só treinando e você chegar dentro do jogo, você não demonstrar praticamente nada, é perigoso. Bigode, vamos pra polêmica agora. Bota aquela, Pedrinho! Quero a opinião de você aqui no YouTube. É pra largar o dedo. É pra ficar à vontade. Muita gente reclamando de um possível pênalti no John Arias. Para o Fernandão, só é pênalti se quebrar a perna, se tiver fratura exposta, se tiver que ligar pro SAMU, Clebão. Bota o lance na tela aí. É só você olhar pro John Arias na hora que ele percebe a chegada do Gregory. Olha o John Arias, ele deixa o corpo... Mas isso não é parte do gatilhozinho que os atacantes usam, bebê? Perfeito, mas o contato também faz parte do jogo. Ah, entendi. E se não quer contato, vai jogar vôlei, vai jogar futevôlei. Olha, o vôlei BR vai te cancelar. Não tem nada a ver. Depois que falamos de Altinha aqui, fomos cancelados, Liverpool. É só um esporte que não tem contato físico. Ponto. Nada contra ou a favor. Se não quiser contato, vai jogar esse tipo de esporte. Bigode, Felipe Fera, fale no microfone, você não é um machão? Cotovelo nas costas, empurrão, pênalti. Flávio Amêndola. O empurrão nas costas. Peraí. Tem que ver a gravidade. É isso aí, pô. Não, por favor, fala, Flavinho. Eu acho que... Eu não marcaria o pênalti. Eu acho que o Arias ele espera o contato do Gregory, mas você tem um ponto interessante, que se fosse fora da área, provavelmente marcaria uma falta. Claro que marcaria. Provavelmente marcaria a falta. Claro que marcaria. Mas eu fora da área, né? Vendo o lance na velocidade normal, pra mim não é pênalti. É isso. Mas se você bota em câmera lenta, aí fica complicado. E outra coisa, só para não dizer que o pessoal do Tricolor fala, não, mas só contra o Fluminense. Eu não marcaria o pênalti no Arrascaeta também. Eu tenho toque no pé do Arrascaeta, mas o Arrascaeta tinha o controle da jogada e ele opta por não jogar. Machucou o pezinho dele. Não, machucou nada. Machucou o pezinho. Machucou nada. Concordo com o Machucou o pezinho. Pra mim, nenhum dos dois. Mas se o cara tá com dor no pé, ele vai andar como, pô? Não. Tá com dor nenhuma. Vocês agora são flanelinha de dor da vida dos outros. Não. Você também que é muito complacente. Pra mim, meu irmão, a favor do meu time, na dúvida é pênalti. Não tô nem aí pra Qual você. é o teu time? Não sei. Pra mim, os dois foram pênaltis. Viralizou nas redes sociais, naturalmente, depois do clássico. Olha aí, Bigode e Fernandão. Sequência incrível. 8 vitórias consecutivas do Botafogo no clássico vovô. É a maior sequência da história do clássico. 8 vitórias seguidas. É porque seguidas é difícil, né? E além das 8 vitórias, ainda tem um empate. Então são 9 jogos de invencibilidade. Com a vitória do Botafogo do final de semana, agora os times só voltam a se enfrentar provavelmente, né? A não ser que tenha a Copa do Brasil, o Libertadores, não acredito que isso aconteça, mas no retorno. E aí vão completar 3 anos da última vitória do Fluminense. E é uma coisa bem peculiar, não importa o momento das equipes. Quando o clássico acontece, o Botafogo acaba levando vantagem com relação já ao teve Fluminense. Vitória do Botafogo de todos. Eu lembro do Carioca, acho que foi em 2022, acho que foi no 22, que o Botafogo ganha o Fluminense, mas não classifica. E tava tirando o Fluminense, aí o Cano faz aquele gol no finalzinho, acho que de peito ali. Aí o Fluminense classifica, mesmo perdendo. Teve vitória que, essa tipo do final de semana, que é para dar moral pro Botafogo, para retomada, quem sabe uma retomada. E tem as outras lá de 2023, 2024, que aí o Botafogo tava num outro nível de fato. Mas tem vitória para todos os gostos. Mas esse jogo teve. O primeiro tempo o Botafogo foi bem melhor. O segundo tempo teve bola na trave, teve lance polêmico, foi equilibrado. O chute do Bernal no início do jogo, que o John faz uma grande defesa. A bola na trave do Arias, na cobrança de falta. Isso já foi no segundo tempo? No segundo tempo, os dois. Não, no primeiro tempo não teve lance do Fluminense. Não teve primeiro tempo, mas aí só teve... um do Cano pra fora, né? Isso, que aí foi bem também, torto assim.
Mas realmente são números que chamam bastante atenção. E o jogo o Botafogo foi muito melhor. Muito melhor. Impressionante como o Botafogo domina em casa, né? Não, e o Marlon Freitas fez um grande jogo. Com mais liberdade para se movimentar. Atacou o espaço, teve dentro da área para fazer o gol, para receber uma bola cruzada umas 2 vezes. Se o Matheus Martins e o Cuiabano tivessem tomado decisões melhores, poderia ter sido até mais. Não, o Matheus Martins perdeu 2 na cara do Fábio. 2 chances. O jogo foi bom. Foi bom. Assim, tempos distintos, um para cada time, mas o jogo foi bom. Bom! Sim, companheira, aqui estamos. Olha que começo de programa, hein? Nem veio aqui pra gente, é pra ir direto pro Nilton Santos, porque o Botafogo faz Renato Paiva respirar. Começou bem contra o Fluminense e levou a melhor no clássico vovô, no clássico carioca contra o Fluminense. 2-0 pro Botafogo, a gente vai ver já o gol do Vitinho e no segundo tempo, agora há pouco, Savarino fez o segundo. Eu tô aqui com o Paulo Silas, com o Fernando Campos para falar do clássico. Tudo bem, Donan? E aí? Vitória boa do Botafogo, hein? Tudo ótimo, muito boa noite, Edu, boa noite, Silas, boa noite ao Fã de Esporte. Vitória hoje convincente, o Botafogo fez um bom jogo. Primeiro tempo, né, com mais volume, com mais posse de bola, parando em boas defesas do Fábio. Tá aí o gol do Vitinho, lado direito funcionando muito, do Botafogo ali na parte ofensiva. O Matheus Martins sendo importante, uma mudança de esquema tático que surtiu efeito e me surpreendeu. Hoje entrou com 4-4-2 o Renato Paiva, dando espaço para o Cuiabano do lado esquerdo, né, subir bastante, Savarino saindo da esquerda, aparecendo por dentro, e por dentro ele consegue gerar jogo, consegue ser muito criativo. Partidaça do Savarino, né? Foi, para mim, o jogador mais constante alto nível na última temporada histórica do Botafogo, e hoje melhor em campo. O Botafogo, no segundo tempo, ele recua. O Fluminense tem muito a posse de bola, mas o Botafogo conseguiu mostrar uma boa solidez na parte defensiva e matou a partida num contra-ataque, né? Com um golaço do Savarino. Importante falar, hein? Uma freguesia. Tem isso. O Botafogo venceu os últimos 8 jogos contra o Fluminense, as últimas 8 partidas, né, com vitórias do Botafogo, e hoje mereceu, viu? O Paiva, de fato, foi melhor que o Renato Gaúcho no confronto tático. Como dizem na Argentina, é o papá, né? E falando em Argentina, Paulo Silas sabe muito, porque é ídolo do São Lourenço. O Botafogo não perde do Fluminense desde junho de 2022, Silas. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu. Tudo bem, Donan. Um abraço grande pro Fã do Esporte também. O Botafogo que a gente vinha falando na semana passada, né? Que o Textor falou que em abril ia começar o trabalho, já estamos quase em maio e a gente ainda não viu aquele Botafogo deslanchar. Mais uma vitória como essa no Clássico ajuda muito, principalmente o Arthur, né, que entra no lugar do Luiz Henrique, o Savarino que volta a fazer gol, um golaço, um contra-ataque bem no estilo dele, porque só se fala da saída de Almada, da saída do Luiz Henrique, e que o Botafogo não é o mesmo, porque saiu o Júnior Santos e que a defesa não está jogando da mesma maneira, tal. O John toma um gol no jogo passado na Sul-Americana contra o Estudiantes, né? Um gol bastante esquisito, mas é um Botafogo que com uma vitória dessa, não é que retoma o caminho, mas dá um fôlego, e principalmente para o seu treinador, que já estava bastante contestado. A gente até mostrou a foto dele aqui, já tá respirando melhor já o Renato Paiva. Daqui a pouco a gente vai ao vivo com ele também com o Renato Gaúcho, que seguramente vai falar do suposto pênalti no Arias, vai ser assunto por aqui também. Torcedor tricolor bravo, assim como o próprio Arias falou, que acha que foi pênalti. Já a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no Sport Center. Mas vamos pro Nilton Santos agora. Contato com a repórter Roberta Barroso, que acompanhou de perto o clássico vovô e tem mais informações. Tudo bem, Roberta? Boa noite. Tudo bem, Edu. Boa noite pra você, boa noite a todos. Falhou aí nesse finalzinho você me chamando, mas vamos falar desse clássico aqui no Nilton Santos. Botafogo voltando a vencer depois de 4 partidas, como o Donan trouxe aí. São 8 vitórias seguidas contra o Fluminense. Há quase, então, 3 anos o Botafogo não sabe o que é perder para o Fluminense, mas existia uma grande expectativa para esse jogo, muito por conta do desempenho do Botafogo nas últimas partidas. No meio da semana, o Botafogo perdeu para os Estudiantes em um jogo muito ruim, mas hoje aqui foi um Botafogo dominante, bem superior do que o Fluminense. O Fluminense, vale a gente lembrar, descansou durante essa semana. O Renato Gaúcho mandou a equipe reserva para a Copa Sul-Americana, inclusive ele ficou
no Rio de Janeiro, treinando a equipe, ou seja, Fluminense descansado para essa partida, mas parecia o contrário, porque o Botafogo dominou o primeiro tempo. Vale a gente trazer também mérito do Renato Paiva, porque ele surpreendeu na escalação da equipe, colocando o Mastriani na frente, então esse quarteto ofensivo diferente, com muita movimentação. Com isso, o Igor Jesus teve mais oportunidades para sair por conta de um Mastriani mais fixo em alguns momentos, o Savarino jogando pela ponta esquerda e depois indo para a parte central do campo, que é o lugar que ele mais gosta de jogar. E hoje o Botafogo saindo aqui com esse resultado positivo. Na primeira etapa, o Igor Jesus teve pelo menos 3 oportunidades, em uma delas acertou a trave. O Matheus Martins também 2 vezes parou no goleiro Fábio, e o gol do Botafogo saiu com o Vitinho aos 36 minutos, uma jogada até invertida, porque o Vitinho se infiltrou como atacante, recebeu de Igor Jesus e fez 1-0. O Botafogo empilhou chances na primeira etapa. No segundo tempo, o Fluminense voltou até pressionando mais a saída de bola, teve uma chance ali aos 7 minutos com Bernal. O Botafogo voltou a ter outras oportunidades, o Savarino de falta mandou com perigo. Do outro lado, num erro de Igor Jesus, o Fluminense também teve uma grande chance, cobrança de falta do Arias, ele acertou o travessão. E como vocês falaram aí, com certeza aquele lance mais pro final do jogo entre Gregori e Arias vai ser debatido. O Fluminense pediu pênalti, o juiz mandou seguir, e no finalzinho ainda teve então o gol do camisa 10, Savarino, em velocidade, aproveitou também um erro do Fluminense e marcou o segundo do Botafogo, tirou a camisa, levou o cartão amarelo. Mas é isso, um Botafogo que volta a vencer e traz dias de paz, pelo menos os próximos dias, para o técnico Renato. Pois é, pessoal, dá mais um vídeo, né? O Botafogo que no sábado enfrentou aí o time do Fluminense no Newton Santos e mais uma vez mostrou que é o pai do Fluminense. Venceu aí por 2-0 com gol de Vitinho, né? E de Savarino aí já nos acréscimos. O Savarino fez o segundo gol aí para sacramentar a vitória por 2-0 contra o time do Fluminense. O Botafogo que, né, estava meio que ali entre trancos e barrancos no Campeonato Brasileiro, né? Só tinha até então uma vitória no início da competição, né? Aí vinha ali de derrotas, empate, derrotas, e agora veio ali com uma vitória contra o time do Fluminense em um clássico. Nada mais justo que um clássico para subir aquele ânimo, né? Se animar aí, né, no campeonato. E saiu também a informação que o Dudu pode chegar aí no time do Botafogo, né? O atacante Dudu, de 33 anos, terá uma semana decisiva no Cruzeiro para decidir o futuro. A tendência é de rescindir seu contrato com a equipe mineira e ficar com os valores da sua multa contratual. Seu nome está sendo forte no Botafogo, né, conforme trouxe a Itatiaia, né? O jogador foi barrado pelo técnico, né, do Cruzeiro após demonstrar insatisfação com a reserva e pode ser negociado em definitivo ou emprestado. O vínculo com o Cruzeiro vai até o fim de 2027. E o Botafogo, né, realmente está de olho na contratação do atleta, mas já avisou que caso haja negociações, não pagará os mesmos vencimentos do atleta no Cruzeiro. Não pagará o mesmo salário, né, que Dudu recebe, uma bagatela aí muito alta no time do Cruzeiro. Mas, aquela então, né? Será que ele encaixaria nesse time do Botafogo? Vocês acham que sair da reserva do Cruzeiro, eles vinha para ser ali titular, né, no Botafogo? O que é que vocês acham, né? E o que saiu também é que o Botafogo quer Dudu, né, com salário menor do que o Cruzeiro, que estaria na casa dos 1.700.000, né? Então acho que o Botafogo estaria disposto a pagar ali cerca de R$1.200.000 por mês, será? 1 milhão, 1.200.000? Não sei, o que vocês acham? Mas vocês acham que o Dudu se encaixa aí no time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!